Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar nosso bate-papo da noite? Vamos lá? Vamos botar gás nesse negócio. Não quero ver esses rostinhos desanimados, não. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Primeira coisa, a gente pedir bênçãos, né? Para o nosso bate-papo. Fechando os nossos olhos, nós elevamos a nossa imagem mental para o nosso Mestre Jesus. Colocamos Ele na nossa tela mental, imaginando que Ele está na nossa frente, aqui acima, com os braços abertos na nossa direção, abençoando a todos nós, trazendo para todos nós paz, reflexão, compreensão, um novo modo de olhar para a nossa vida e para os seus ensinamentos. E pedimos a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos nessa noite e que assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos bater papo essa noite sobre o Evangelho. A gente lê tanto o Evangelho, mas será que a gente consegue trazer realmente para o nosso dia a dia as lições que o Evangelho nos traz? Será que a gente consegue vivenciar mesmo, entender como é que eu uso isso no dia a dia? Aquele tanto de parábola, aquele tanto de palavra difícil. Será que eu consigo trazê-la para o meu dia a dia? Será que eu consigo explicar sobre isso para os meus filhos, para uma pessoa com pouco entendimento, para uma pessoa que não compreende tanto? Será que a gente consegue vivenciar isso de uma maneira mais simples? É para isso que a gente faz essas palestras, para a gente trazer esse entendimento. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, especificamente sobre o item 2, onde ele fala sobre a vida futura. Então, ele começa trazendo esse capítulo, trazendo aquele diálogo de Jesus com Pilatos, aonde Pilatos pergunta para ele: és o rei dos judeus? Ou seja, você entrou aqui, nós estamos no momento de Páscoa, né? E no momento da Páscoa é quando começa todo aquele calvário de Jesus. Jesus chega em Jerusalém aclamado como o rei dos judeus. E aí é quando Pôncio Pilatos o chama, manda trazê-lo à sua presença e pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E ele responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Isso está lá em João. Ele começa falando por parábolas, praticamente todas as falas de Jesus são por parábolas, porque ele percebe que aquele povo ainda não tinha a capacidade de compreender em todo o seu alcance tudo o que ele queria dizer. Então ele começa dizendo que que o reino dele não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que a verdadeira vida não está na terra, mas nos céus. Nos céus aonde? No mundo espiritual, na pátria espiritual, no mundo sutil. A gente dá vários nomes para isso. A terra é só uma passagem. Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, ele está se referindo ao mundo terreno, ao mundo material, e dando para a gente um vislumbre de onde é a nossa casa verdadeira. Para onde nós retornamos, de onde a gente veio e para onde a gente vai retornar. Kardec continua falando: por enquanto, a terra ainda não pertence ao meu reino. Que reino é esse? O reino onde o amor, a fraternidade, o bem, a tolerância, a humildade e a compaixão ainda não predominam. Não quer dizer que não exista. Existe. No nosso mundo, no mundo material, nós temos o amor, temos a bondade, temos a compaixão, a compreensão, claro que temos. E que bom que temos. Mas ela ainda não é 100%, ela não predomina.
ainda estamos ali, né, na média 50%, 50%, será? Eu tenho o otimismo que sim, estamos caminhando para mais de 50%, para a gente ganhar, para o bem estar sempre ganhando, para o nosso mundo estar melhorando. Ah, Patrícia, mas tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, o mundo não é um lugar bacana de se viver, tem muita guerra, tem muita destruição, mas também tem muita bondade. Vocês já perceberam quantas coisas boas estão acontecendo? Se eu foco só no ruim, é claro que eu vou perceber só as coisas ruins que estão acontecendo. Mas vamos pegar um exemplo aqui bem recente. As enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vocês perceberam o quanto as pessoas da nossa cidade, não vou nem falar do Brasil não, da nossa cidade, se movimentaram para ajudá-los? Foi muita gente, foi muita gente. Só a empresa com a qual eu trabalho, que é de Santa Catarina, não é do Rio Grande do Sul, ela mandou os caminhões dela para cá, só assim, de perto que eu vi, foram mais de 10 caminhões seguindo com doação, para ajudar essas pessoas lá. Isso, uma formiguinha, porque eu fiquei sabendo de outras milhares de ações nesse âmbito. Então, sim, a bondade existe, nós somos bons, nós conseguimos ter atos de bondade sim, as pessoas conseguem se unir quando algo ruim acontece, as pessoas conseguem se ajudar, a pessoa consegue ajudar alguém eu estava num sinaleiro um dia desses, e uma pessoa pedindo ajuda, a pessoa o carro que estava parado ao lado do meu, ela desceu correndo, foi lá, abriu o porta-mala, tirou uma cesta de alimentos, entregou para a pessoa, correu e foi embora com o carro. Falei, gente, olha que delícia isso, isso aquece o coração, né? De ver que uma pessoa anda com cestas de alimento dentro do carro para ela ajudar alguém que vai estar precisando. Então, sim, nós temos muita coisa boa aqui nesse planeta. Mas quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, ele quis que nós entendêssemos que isso ainda não é 100% e que nós que estamos aqui nesse mundo material, somos os responsáveis por transformar esse mundo em algo melhor, em tê-lo como algo melhor. Kardec explica também, a vida terrena não é um fim em si mesma, mas um meio, cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades. A finalidade da gente estar aqui é desenvolver aquilo de bom que nós temos, potencialidades, ou seja, possibilidades boas que nós temos e que podem ser desenvolvidas. Afinal, a psicologia positiva diz que todas as virtudes podem ser desenvolvidas, né? Nós podemos nascer sem alguma delas, mas podemos desenvolvê-las ao longo da vida. Então, sim, nós podemos aprender a ser bons, aprender a ser caridosos, aprender a ser honestos, aprender a ter compaixão pelo próximo, a ajudar, a acolher, a respeitar. Então, essa é a finalidade. Não é a finalidade principal nossa, não é vir aqui, viver, trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa e morrer. Não! A nossa finalidade é muito maior do que isso. A nossa meta não é essa. Através da reencarnação, a vida nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Quando as realizamos, estamos trabalhando para a nossa evolução. Sabe aquele ditado que diz que Deus não dá o frio maior que o cobertor? É mais ou menos isso. Ele não dá para a gente tarefas que a gente não dá conta de realizar. E olha que a gente reclama um bocado, né? Ah, Deus, mas peraí, ué, não, o que é isso? Agora só passou do limite feio, dou conta, não. Tá pesado, tá difícil, não, só tá subestimando.
Pode diminuir a carga aí. Não. Ele acredita na nossa potencialidade. Ele acredita naquilo que nós temos latente e que talvez nem, aliás, na maioria das vezes, nós não acreditamos. Nós achamos que não temos capacidade. Quando a gente passa por uma dor, um sofrimento, a gente diz, não vou dar conta. Não vou chegar lá no final. Ah, mas não vou mesmo. Olha, isso já superou muito a minha capacidade. E quando a gente percebe, passou. Passou. Você fala, nossa, passou. Meu Deus, dei conta. Como? Jesus, Deus, os nossos bons espíritos acreditam em nós, apesar da nossa própria incredulidade. Acreditam que nós conseguimos. E eles nos dão tarefas cada vez mais difíceis, sim. Esse é o processo natural. Não foi assim que eu estudei? Eu comecei lá no primário, tentando pintar dentro das linhas, não sair da linha. Depois eu fui alfabetizada, depois eu fui avançando no meu estudo. Eu cheguei na faculdade, aí eu quis estudar mais um pouquinho. Foi me sendo apresentado o ensino, o conhecimento, conforme a minha caminhada. Eu fui avançando, eu não comecei a faculdade lá aos 10 anos de idade. Não, foi tudo devagar, foi tudo passo a passo. Assim é na vida. Assim é a gente caminhar dia a dia vencendo a si mesmo. Porque essas tarefas que nós recebemos a cada encarnação, elas são missões que a gente vai construindo. A gente não veio nesse mundo sem uma missão. E a minha missão é diferente da sua. Nós não temos missões iguais. Cada um tem a sua. Ah, mas eu não sei qual que é a minha. Bora trabalhar assim mesmo. Bora fazer alguma coisa, bora desenvolver as potencialidades. Porque no caminho a gente descobre que missão é essa. No caminho a gente se vê fazendo essa missão. A gente para pensar e fala, gente, mas será que é isso? Uai, mas se não for, tá bom, gostei de fazer, vou continuar fazendo. Estou crescendo, estou evoluindo. Eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem, do que eu era o mês passado, do que eu era o ano passado. E assim nós vamos caminhando lentamente rumo à evolução. É isso que ele quer dizer para nós, quando ele diz que a encarnação não é a meta, não é o fim em si. Ela é somente o recurso para eu alcançar esse fim, para eu chegar lá nesse lugar. Aonde eu quero chegar? Eu quero ser espírito de luz, né? É minha meta. Vai demorar, mas é minha meta, né? Ainda estou naquela ainda que eu já sei quem eu vou eletrocutar a hora que eu for espírito de luz. Mas eu quero ser. Se essa é a nossa meta, se esse é o nosso desejo, bora. Não, Patrícia, essa é uma meta muito longe. Vou pegar uma meta mais perto. E eu quero ser melhor do que eu já fui o ano passado. Ano passado foi legal, não. Ano passado eu não fui uma pessoinha bacana. Quero ser melhor do que eu fui o ano passado. Pronto. Olha aí. Olha que coisa boa. Olha que meta boa para eu ter na vida. Quem já me viu falando aqui sabe que eu tenho algumas organizações que eu pego um defeito meu por ano para consertar. Um por ano. Já estou engastalhada até uns 3 anos num só. Deu certo não. Estou engastalhada nele. Para vocês verem que não é tão simples assim. A gente vai conseguindo fazer isso conforme a nossa capacidade, não é assim a toque de caixa, no estalar de dedos, não. A gente vai caminhando conforme a gente dá conta, conforme os pés dão conta, conforme cansa, tem que sentar de vez em quando. Tem que acolher esse nosso tempo, tá? Eu me dei 1 ano para consertar isso, não deu? Vamos mais um. Vamos mais um, e aí eu vou acolher ele e vou respeitar que nesse 1 ano não deu.
eu estou dentro disso aqui que ele está me dizendo, que conforme a minha capacidade, eu vou ganhando novas missões. Se eu ainda não dou conta de transferir de missão, eu continuo naquela até eu dar conta. A encarnação é uma passagem, um ponto apenas no total de nossas existências. Um pontinho. Sabe aquelas piadinhas do pontinho? O que é um pontinho no meio do oceano? É um pontinho. Essa encarnação que nós estamos vivendo aqui é um pontinho nas milhões que nós já vivemos e ainda viveremos. Na nossa caminhada... Nossa, Patrícia, mas você me desanimou agora. Ah, Maria, milhões. Na nossa caminhada, a gente conta, não é pela quantidade, a gente conta por quanto eu evoluí. Estou melhorzinho? Consegui me tornar um pouquinho melhor? Consegui ser melhor para mim? Consegui ser melhor para o outro? Nessa perspectiva, a dor, o sofrimento e todo tipo de dificuldade tem curta duração, por mais longo que possa parecer. Quando a gente está no meio da dor, parece longo demais. Qualquer dor, qualquer uma, e não existe régua para medir isso. Aqui na comunidade, inclusive, nós temos um lema de vida que é a minha dor de dente pode ser mais grave que o seu câncer, porque está doendo em mim. Então nós não medimos. Nossa lema aqui é toda dor importa, porque para nós toda dor é importante, porque você está nela, eu estou nela. Nós estamos vivendo aquela dor naquele momento e ela é importante, e ela é grande, e ela é doída, e ela parece que não passa, e ela parece que não tem fim. É um período que parece que o tempo para, você não consegue enxergar o fim, a luz lá no fim do túnel. Você não está enxergando nem o túnel, quem dirá o fim dele, quem dirá a luz que tem lá no fim. E toda a forma que as pessoas tentam te ajudar, parece que não surte resultado, parece que não tem efeito, parece que não está melhorando nada, e só está aumentando a minha dor. E aí eu clamo a Deus, que me abandonou, que não está cuidando de mim. Aí eu gosto muito daquele poema Pegadas na Areia, né? Virou música. Onde ele diz, quando você acha que eu te abandonei por enxergar só um rastro na areia, sou eu te carregando. Quer dizer que você não está sozinho. Mas na hora da dor, a solidão, ela é real. Ela é quase palpável. Porque você está no meio da dor. Só que o que ele está dizendo para nós? O que Kardec diz para nós? Que mesmo essa dor imensa e esse vazio profundo e essa solidão que parece não ter solução, é só uma ilusão e é passageira. Porque a minha dor me entorpece de tal forma que eu não consigo enxergar quem está ao meu redor. Eu clamo por ajuda, eu digo estar sozinha, mas quando alguém me oferece ajuda, qual que é a primeira coisa que eu falo? Não, pode deixar, não precisa não. Pode deixar, eu dou conta. Não precisa não. Não vou contar para ninguém não, porque eu não quero incomodar ninguém não, não quero dar trabalho para ninguém não. É assim que a gente age. A gente diz que isso é o nosso amor infantil que está agindo nesse momento. Eu, como criança, eu peço algo, quando eu ganho, eu dou birra que eu não quero. A gente não consegue perceber que a ajuda chega da forma mais inesperada possível. Alguém ali na porta fala um boa noite para mim quando eu estou chegando e olha nos meus olhos enquanto faz isso. Não é aquele boa noite que eu falo andando sem olhar para ninguém. Eu paro e olho, boa noite. Sejam bem-vindos.
Posso ajudar em alguma coisa? Isso pode ser a salvação para alguém. Nós já tivemos relato aqui na comunidade, mediúnico, que comprovou isso. Que um boa noite salvou uma pessoa do suicídio. Então, nós quando estamos no sofrimento, nós quando estamos na dificuldade, nós podemos sim enxergar possibilidade de sair disso. Basta que a gente consiga pensar uma única coisa: isso não é para sempre. Isso aqui que está acontecendo comigo não é para sempre. Não é eterno, vai ter um fim. E eu vou conseguir sair disso, porque se Deus acreditou em mim, se Jesus acreditou que eu consigo, é porque eu consigo. É porque eu dou conta. Não sei como, mas eu dou conta. Eu vou buscar ajuda? Vou! Eu peço para os amigos, eu peço na igreja, eu peço no centro espírita, eu peço no templo, eu peço na rua, eu peço no prédio, eu peço nos vizinhos. Porque nós fomos colocados em grupos para que a gente aprenda a compartilhar. Para que a gente aprenda a ajudar o outro, mas aprenda também a receber ajuda. Porque nós somos danados para ser orgulhoso e não receber ajuda. A gente ajuda todo mundo, mas na hora da gente receber, não precisa não, eu dou conta sozinho, pode deixar. Não, isso é equilíbrio. Aquilo que eu ofereci precisa voltar para mim também. Eu também preciso receber. Eu dou dignidade a quem recebeu, para que ele possa retribuir. Eu assisto no final de semana um programa de um veterinário que tem no Texas, e ele pega às vezes a equipe dele inteirinha e vai para lugares assim, remotos, cuidar dos animaizinhos daquelas pessoas de graça, porque elas não têm dinheiro para cuidar desses animais. E as pessoas pagam ele com galinha, com porco, com biscoito, com pãozinho. E ele recebe aquilo numa felicidade, numa alegria. Eu falei, olha que delícia, ele está trazendo equilíbrio para o dar e receber, né? Ele ofereceu o serviço dele, toda a equipe dele, e ele recebe com alegria e com gratidão. Ele permite que a comunidade pague ele daquela forma. Ele permite. Por quê? Porque isso traz honra para quem recebeu. Então, quando nós, no sofrimento, pedimos ajuda, nós dobramos o nosso orgulho, nos colocamos no lugar de receber e falar, preciso, me ajuda? Me dá a mão? Eu agora, nesse momento, não estou dando conta sozinho. Pode ser que lá na frente eu dê, mas nesse momento eu não estou dando conta sozinho. No Livro dos Espíritos, a questão 132, ele dá uma resposta, ela é um pouco mais longa, mas o resumo dela é, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A nossa meta, quando ele falou lá no começo, a encarnação não é o fim em si, ela é só o meio. Qual que é o fim? Sermos perfeitos. Só isso. Sermos perfeitos. Nos tornarmos pessoas perfeitas no mundo espiritual. E que, se for necessário e se for de nosso desejo reencarnar em qualquer lugar, o faremos como espíritos perfeitos que somos. Quem lê o Nosso Lar aqui lembra de uma... Nosso Lar? Não, 50 anos depois. Se lembra que Lívia não precisava reencarnar mais, né? Lívia, que acompanhou Emmanuel lá quando ele foi senador romano e que ele fez atrocidades, matou o irmão dela, lá comido pelos leões. Lá na frente, quando Emmanuel já estava caminhando nas encarnações para reparar os seus erros, Lívia
como espírito sublime que era, desce lá das esferas superiores como uma bola de luz, aquela coisa mais linda, mais perfeita, e ela pede para participar da reunião reencarnatória dele, né, do Publius Lentulus. E ela pede para participar. Ele se emociona absurdamente por reencontrar o grande amor da vida dele. E ela vem participar. E nessa encarnação, ela pede para reencarnar junto com ele, para ajudá-lo. E ali, os coordenadores daquele processo dizem para ela que ela não precisa. Para que ela vai reencarnar se ela já está lá num mundo superior, já lá um anjo? E ela diz, não, eu ainda tenho na minha consciência erros a reparar. Eu posso ter alcançado a permissão de participar desses mundos superiores pelo bem que eu fiz, mas a minha consciência ainda me cobra por reparação de erros e que, indo com ele, eu posso ajudá-lo enquanto eu reparo os meus erros também. Eu não sou aqui uma boa missionária, que estou lá um anjo de luz reencarnando na Terra só para poder ajudar esse espírito endurecido. Não! Olha como ela, mesmo nas esferas mais superiores, ela entendia que ela não chegou à perfeição ainda, que ela estava a caminho dela e que ela precisava ainda reparar algumas coisas para que a própria consciência dela não continuasse a cobrar por isso. Então é isso que ele quer dizer. Quando nós temos como fim a nossa perfeição, então nós precisamos começar agora, porque se Lívia tinha erro, imagina nós, né? Se Lívia tinha uns negócios para reparar, menino, eu tenho até medo de olhar minha carteira lá no Contas a Pagar. O negócio deve estar feio. Por que a gente não começa a pagar agora então? Pagar como? Mudando. Sendo uma pessoa melhor, primeiro para si mesmo. Como é que Jesus falou para a gente? Amai o próximo como a ti mesmo. E a gente sai fazendo o quê? Amando o próximo, a ti mesmo que se dane. Não, ele disse, testa em você primeiro, bênção da minha vida. Testa aqui primeiro. Se der certo, aí sai distribuindo com os outros. Se você não se ama, se você não se respeita, você não conseguirá amar e respeitar o próximo. Simples assim, porque você não testou aqui. Então, o nosso fim é esse, a nossa meta é essa. Para vencer, nós temos que superar a nós mesmos, não é ao outro. Eu não tenho que ser melhor que o outro. Eu não tenho que ser melhor do que você. Eu tenho que ser melhor do que eu. Eu não tenho que me comparar com ela. Eu tenho que me comparar comigo. Esse é o meu objetivo de vida. Olhar para mim e entender como eu posso ser melhor comigo. E isso, com certeza, vai reverberar em todo mundo que está ao meu redor. Não tem como eu melhorar e não contagiar quem está ao meu redor. Primeiro contagiar para ser melhor, para o outro também ser melhor, e contagiar no sentido dele receber o meu melhor. Porque eu não vou oferecer o meu pior para o outro, eu vou oferecer o meu melhor. Então, se eu estou conseguindo oferecer o meu melhor para mim, o outro vai se beneficiar disso. Como é que a gente faz nas nossas relações, principalmente nas nossas relações afetivas? Não, se ele mudar, eu mudo. Não, se ela mudar, aí eu mudo. A gente fica esperando o outro mudar. Esperando com que o outro faça aquilo que é minha responsabilidade fazer. Minha. Mude. E mude muito. E perceba se o outro que está ao seu lado não vai mudar também. É óbvio. Até mesmo porque as ferramentas que o outro utiliza com você não funcionam mais. Tem que mudar. Ele tem que usar ferramentas novas.
Por isso, vencer-se é a nossa missão diária. É o nosso projeto diário. É como a gente vai conseguir caminhar para esse lugar novo, para essa posição nova da nossa vida. Quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo, ele não disse, ele não quis subentender para nós que nós não devemos nos importar com esse mundo aqui, porque já que eu vou morrer mesmo e lá é que é minha casa, ele falou, não, gente, se prepara para morrer, porque esse é o nosso destino mesmo. Essa é a única coisa certa na nossa vida, né? Nós vamos mesmo. Uns mais tarde, outros mais cedo, enfim. Mas prepare-se para isso. Prepare-se, o Cortella fala sobre bem morrer. Ele diz que nós precisamos viver de tal forma bem para a gente bem morrer. O que é bem morrer na visão dele, que é um filósofo? Ele diz que bem morrer é você viver nas pessoas que ficaram. É as pessoas, quando se lembrarem de você, darem um sorriso ao falar o seu nome. A Patrícia, lembro dela. Será que as pessoas conseguem dizer isso quando falam o nosso nome, se a gente não estiver aqui mais? Vamos pensar sobre isso? Já pensou se quando eu morrer, a pessoa falar assim, você conheceu a Patrícia? Ih, conheci. Conheci. Menina, eu volto de lá, você não está entendendo. Volto de lá, no gás, virada no giraia. Não. Vamos bem viver para que a gente continue a viver nos corações das pessoas que nos conhecem. Bem viver no coração daqueles que até não têm grande afeto pela gente, mas que eles possam ter respeito pela gente, entender qual foi a nossa intenção de bem viver. E hoje o nosso tratamento é nesse objetivo. Vamos apagar nossas luzinhas apagadas. Vou botar uma musiquinha para nós. Isso aqui é um jardim, flores caídas, é um parque. Quem se sentir à vontade, olhe para essa imagem, feche os olhos e nós vamos nos transportar para lá, mentalmente. Quem puder já deixa as perninhas mais encolhidinhas para baixo, só para os médiuns passarem na hora do passe, que eles vão nos ajudar nessa meditação e nesse nosso tratamento. Então nós vamos, em pensamento, nos levantar daqui e ir lá para esse parque. Caminhar por essas alamedas. Escolham um banco para se sentar, qualquer um. Sintam o vento, sintam o perfume dessas flores que caem das árvores. Respirem profundamente e os médiuns vão começar a aplicar o passe, nos ajudando nesse tratamento. Comece a refletir sobre esse sentimento de bem viver. Como é que está acontecendo a sua boa vida? O que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado. Olhe para você com sinceridade, mas também com muito respeito. Respeito às suas sombras, respeito às suas dificuldades, respeito ao seu tempo de modificá-las, respeito
ao seu esforço para modificá-las. Acolha com amor tudo o que você alcançou até agora. Na sua tela mental, começam a passar todas as suas vitórias, todas as suas conquistas, das menores às maiores. Coisas que talvez nem você se lembrava, ou que nem as considerava como vitórias. Olhe com respeito para tudo isso. Todos nós somos feitos de luz e sombra. Isso nos completa, nos torna inteiros, nos torna reais. Isso nos torna corajosos para seguir em frente. As pétalas das flores continuam a cair das árvores e algumas caem sobre nós. Algumas delas se desfazem ao nos tocar, como se o nosso corpo as absorvesse. Outras estão nas nossas mãos. Mesmo com os olhos fechados, você sente as suas mãos cheias de pétalas de rosas. Elas representam todas as suas vitórias. Tudo que você conquistou até agora. Na sua frente, uma pessoa de pé, com um sorriso muito orgulhoso de você. Essa pessoa é aquela que se comprometeu a vir nessa encarnação te acompanhando como espírito protetor, como anjo da guarda, como mentor. Ele sorri, porque sim, ele acredita nas suas potencialidades. Sim, ele comemora com você todas as vitórias até aqui. E sim, ele te encoraja a seguir em frente, a não desistir, a se manter firme, a não se sentir só. Confie. Confie nessa pessoa. Confie em que ela pode te ajudar a seguir em frente. Confie que ela está segurando na sua mão em todos os momentos, alegres e difíceis. Confie que ela nunca te abandonou, mesmo nas piores dores. Segure nas duas mãos dessa pessoa, sinta o calor dela vindo para você. Confie nesse calor. Confie no amor que ela tem por você, que com certeza é especial, para que ela se comprometesse a te acompanhar. Ela te dá um abraço, te fortalecendo, e você agora se levanta daquele banco e volta a caminhar pelas alamedas desse jardim. Um jardim que te parece muito familiar, você já esteve nele. E com certeza retornará a ele.
durante o desdobramento do sono, com certeza você retornará a esse lugar para se reabastecer. E caminhando por essas alamedas, nós vamos voltando aqui para o salão. Devagar, entrando silenciosamente, refletindo sobre tudo que você vivenciou. Você vai se sentando no seu lugar novamente. Coloque sentado próximo a você pessoas que você gostaria que também recebesse esse tratamento. Pessoas que estejam passando por um sofrimento, uma dor, uma dificuldade. E esse salão se multiplica em tamanho e em quantidade de pessoas, pois que voltamos numa quantidade muito maior do que quando saímos. E agora, sobre nós, se fazem as mãos de todos os nossos mentores, de todos os nossos anjos protetores, selando esse passe que nós recebemos dos trabalhadores, dos médiuns. Eles confirmam essa energia que nós recebemos, confirmam esse propósito que nós fazemos de uma caminhada nova, confirmam a nossa fé e a nossa esperança. Eles confirmam que nós podemos seguir adiante, que a nossa meta, que é a perfeição, está firme agora no nosso coração e no nosso espírito. E com essa sensação de renovação, nós fazemos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, reafirmando o nosso desejo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que Jesus esteja em nossos passos hoje e sempre. Que assim seja.